Today, I welcome Ana Patricia Gonçalves, who dedicates her work to help women entrepreneurs to unblock and expand their energy with crystals. After meeting Ana Patricia, I had the opportunity to understand her great knowledge about crystals, and I decided to invite her to participate in this initiative and share with us today her best tips about crystals that stimulate fertility. Ana Patricia. Bom dia, Ana Patrícia. Olá, bom dia, Ana. Muito obrigada por estares aqui e aceitar partilhar connosco hoje as tuas melhores dicas sobre cristais para a fertilidade. É mesmo um orgulho estar aqui e mesmo gratidão, Ana, por ter aqui esta oportunidade de partilhar com tantas mulheres e homens acerca deste tema que nos toca tanto. É um tema delicado, é um tema bastante delicado, mas que é importante nós falarmos sobre as causas e como é que nós podemos trabalhar de maneiras diferentes. E os cristais, esta ferramenta, esta nova técnica que eu quero apresentar aqui hoje e que é uma oportunidade de nós partilharmos é como é que energeticamente e emocionalmente nós podemos desbloquear áreas internas de nós para que, como consequência, o teu corpo físico se regule, se equilibre e depois, então, tenha o resultado natural, que é a fertilidade, porque isso aqui é o equilíbrio. Quando a mulher está equilibrada, a mulher é fértil. Se a mulher está desequilibrada, então custa, existe dificuldades, existem alguns entraves. E é isso que eu quero partilhar hoje, aqui neste nosso momento juntas. Fantástico. Então, vou partilhar aqui com vocês que os cristais, eles são objetos, são coisas, e os cristais têm energia. Tanto graças aos cristais é que nós estamos aqui juntas, temos computador, temos telemóveis, painéis solares, tudo tem uma base de cristais, porque os cristais são amplificadores e são receptores de energia. E tu também, tu és um corpo energético com um campo eletromagnético que estás constantemente também a receber e a exalar energia, irradiamos e recebemos energia. Até aqui tudo bem. As nossas emoções e os nossos pensamentos também são frequências energéticas e que estão constantemente em funcionamento e a circular no nosso corpo. Quando pensamentos ou quando emoções ou a nossa energia fica perturbada, entramos em desequilíbrio e esse desequilíbrio cria nós energéticos. Era tão bom que houvesse aqueles óculos que tu pudesses ver a tua energia, mas ainda não estão a ser criados. Mas o nosso campo eletromagnético pode ser visto através também da foto Kirlian. E existem vários aparelhos que, graças a nosso desenvolvimento tecnológico, permitem compreender que nós somos seres de energia e quando nós temos pensamentos mais negativos, sentimentos mais negativos, essa nossa energia mirra, encolhe, e se nós nos mantivermos nessa frequência energética negativa, o que acontece? Criam-se pequenos nós energéticos e esses nós, se nós não resolvermos aquilo que nos perturba, depois eu vejo isso, depois eu trato disso, agora não é adequado, agora não é o momento, esta emoção me dói, é melhor pôr de lado, eu não vou pensar sobre isso, pensando que está resolvida, mês após mês, semana após semana, vai somatizar. O que é somatizar? O teu corpo físico vai falar contigo. Os problemas, as doenças e perturbações são apenas uma linguagem do teu corpo. Como não entendeste a informação que te foi passada a nível energético e emocional, o corpo diz, vamos parar, vou-te abanar e vou obrigar-te a olhar para algo que tu não estás a querer ver. E então vai para um órgão do teu corpo onde tu tens algo que ver. Neste caso concreto que nós estamos a falar hoje tem a ver com a fertilidade. E a fertilidade está localizada na zona do teu abdômen, na zona toda por baixo do umbigo. E essa zona tem a ver com o quê? Com a intimidade. Tem a ver com sensação. E a sensação é o permitir-te sentir. Sentir o quê, Patrícia? Sentir aquilo que deves sentir, todos os sentimentos e expressá-los. Essa zona toda tem a ver com sentimento, sensações, prazer e gozo, que provavelmente, consciente ou inconscientemente, existem bloqueios lá, guardadinhos.
em gavetas que devem ser abertas, retirada a informação. Eu sei que vai doer, eu sei que não vais gostar de saber disto, mas o objetivo aqui não é o resultado final, não é seres mãe, uma mãe extraordinária, fabulosa, incrível, com o filho, a filha nos teus braços, é isso que tu queres, é isso então nós vamos trabalhar. E é esse desbloqueio que eu gostaria de partilhar contigo, como podes fazer a nível energético, para que a consequência seja aquilo que tu estás aqui à procura, que é ser mãe, é teres nos teus braços aquele bebê que tu tanto desejas. Então, se o caminho é esse desbloqueio de emoções, então vamos lá ver como é que eu posso trabalhar essa zona que está ligada à parte da tua concepção. É a zona mais íntima nossa, da mulher e também do homem, é onde tudo foi guardado. E é aí que eu devo então trabalhar e desbloquear. Então os cristais, como é que eles funcionam? Sendo objetos e coisas, é fantástico porque tu consegues vê-lo. E o ser humano adora ver para crer. Então, nós vamos utilizar os cristais como uma ferramenta, algo externo a ti, que te vai ajudar. É o teu aliado, é o teu companheiro. Aquela ferramenta que te vai, juntamente contigo, fazer um trabalho em simultâneo de desbloqueio de energia. Então, como tu o vês, vais-te ligar muito mais facilmente a ele e vais realizar um conjunto de tarefas que te vai ajudar a estar com a energia mais fluida. Por que eu digo energia fluida? Porque quando nós bloqueamos, a energia fica estagnada, parada. E se a energia fica parada, não flui. E se não flui, não existe circulação, não existe, os teus órgãos físicos não funcionam corretamente. Então os cristais todos vão te ajudar a desbloquear. Imagina que tu és um rio cheio de energia, porque és, mas vamos criar aqui uma imagem. Então tu tens muitos canais cheios de energia, só que nessa zona do abdômen existem pequenos calhaus, pequenas pedras que estão tapando os canais de energia. Os cristais, quando tu começas a usar os cristais, eles funcionam como desbloqueio. Eles vão dar energia em zonas que estão agarradas. Então imagina, nós estamos aqui ainda no rio. Se o rio está a passar e existe uma pedra, aqui para, a energia fica a respingar e aqui só sai um fiozinho. Quando o cristal chega e tu pões o cristal está a empurrar esse bloqueio, essa pedra que são emoções cristalizadas, e o cristal vai empurrando, empurrando, para que o canal fique liberto e flua energia. E se flui energia, qual é a consequência? Saúde. E se eu tenho saúde, o que é que acontece? Engravidas. Tão simples quanto isso, porque uma pessoa saudável é uma pessoa que engravida naturalmente. Então é isso que nós vamos fazer. Eu trouxe para ti hoje uma apresentação para que tu me acompanhes e percebas como é que os cristais te podem ajudar, quais são os cristais que são específicos para estimular a fertilidade, e o terceiro ponto que vamos falar hoje é como, Patrícia, como é que eu posso usar os cristais em casa já, de forma segura, mas altamente eficaz, para começar este desbloqueio energético e emocional. Então, vou partilhar aqui a nossa apresentação. Os cristais, sim, estimulam a tua capacidade de procriar, tanto no homem como na mulher. E os cristais são uma grande ajuda, não só a nível emocional e energético, mas também trabalham o equilíbrio orgânico. O que é o equilíbrio orgânico? Nós estamos a falar que, no caso da mulher, perturbações nos ovários, perturbações hormonais, obstruções das trompas de falópio, doenças no útero, ou no caso dos homens, como por exemplo a impotência nos homens, ou problemas com a produção de esperma, ou nos canais de condução do esperma, inflamação nos testículos, próstata, uretra, enfim. Estas questões físicas podem, aos poucos, sim, serem equilibradas utilizando os cristais. Porque o objetivo de todos eles é o teu equilíbrio. E se tu estás equilibrada energeticamente, a consequência é a fertilidade. Então vamos começar aqui por falar nos homens.
Quais são os cristais que estimulam a fertilidade masculina? Existem estes que eu te apresento. O primeiro é o jaspe oceânico, em que o jaspe oceânico vai melhorar a capacidade de reprodução. Ele favorece tanto a produção como a viabilidade do esperma. E a fertilidade no jaspe oceânico é a sua qualidade emocional. Ela trabalha muito a parte emocional no homem. É a parte em que o cristal trabalha não só energeticamente, mas o desbloqueio emocional em ser pai. Em esta parte da fertilidade, porque eu quero ser pai. Eu já falo da parte de como. No segundo ponto, nós vamos falar da tulite. Este cristal vai ajudar no caso de impotência masculina e infertilidade, sem saber porquê. Então, é um cristal que vai fomentar a sensualidade, desperta o interesse na sexualidade e fisicamente vai recuperar toda a parte genital dos órgãos genitais masculinos, caso tenha havido alguma inflamação, alguma questão física. Então, esse cristal ajuda na recuperação para que haja equilíbrio e depois, aí está, volte a fertilidade masculina. E o terceiro cristal é um cristal que é verde e vermelho. Soesite, que é um todo mais verde, e se tiver rubi é o melhor, é aquele que é o mais recomendado. Então este é o cristal que considero o mais eficaz. Ele vai estimular não só a formação de esperma, mas também a recuperação genital, ou seja, ele vai pegar nas características do jaspe oceânico mais da tulite, junta tudo nele e ajuda em qualquer tipo de infertilidade. Por isso, aí está, o rubi é um cristal masculino, tem uma potência e tem uma energia muito masculina. As mulheres também podem usá-lo, mas aí está, é uma energia forte, masculina, de ação, de potência sexual. Então, é esse o cristal indicado. Patrícia, como é que eu utilizo este cristal? Bom, no caso dos homens, das duas uma. Tu podes usar uma técnica que eu te vou explicar, a outra, ou então as duas em simultâneo. Se me perguntares, eu gosto de usar as duas em simultâneo. Quando usamos os cristais, quanto mais técnicas utilizares em simultâneo, maior é a sua eficácia. Se estamos a falar de infertilidade, há pouco eu expliquei, abaixo do umbigo, toda essa zona deve ser desbloqueada. É a zona que, abaixo do umbigo, cerca de 4 dedos, é onde está localizado um chakra, que é o chakra 2, o chakra sacral. Patrícia, o que é um chakra? Bem, não precisas preocupar-te muito do que é um chakra, mas um chakra fixa que é apenas um centro energético. Estamos cheias de centros energéticos e eles devem estar a funcionar com a energia, a circular, e esse centro deve estar completamente desbloqueado para que depois os órgãos e sistemas que aquele chakra regula funcionem adequadamente. Então nós vamos pegar nesse cristal e se tiveres um pedaço de fita adesiva que compras em qualquer parafarmácia, tu cortas um pedacinho da fita, cortas assim, pegas no cristal, colas e vais andar com o cristal colado sobre essa zona, que é cerca de 4 dedos abaixo do umbigo. No caso dos homens, pode ser um pouco complicado, aquilo que eu digo é, vejam se dá para raspar um pouco essa zona, que é o que tem acontecido, eles têm tido uma adesão a esta técnica de cristais bastante elevada, porque é algo que aumenta a potência sexual, é algo que estimula muito o prazer e o gozo, e os homens particularmente ficam rendidos a utilizar os cristais. Eles vão adorar esta técnica porque vão sentir mesmo essa força interior. Então, simplesmente de manhã colas o cristal e andas o dia todo com ele e retiras. Patrícia, não me dá jeito andar durante o dia. Não tem problema. Então, dorme a noite toda com ele. O importante aqui é andares pelo menos 4 horas por dia, 6 horas seria o ideal, para equilibrar esse centro energético. E se todos os dias, dia após dia, eu estou nesse equilíbrio, o centro diz, é isto que eu devo funcionar, é assim que eu devo agir. E isso depois, aos poucos, vai regulando. Então, quanto mais vezes eu fizer, melhor.
Patrícia, quantos dias por semana? Faz até acontecer. É só isso. Vais fazendo até acontecer. Outra técnica é aquilo que eu digo, prepara uma água energizada. Depois no meu canal do YouTube podes pesquisar e descobrir como é que se faz uma água energizada à vontade. Mas a água energizada é uma água que tu bebes que tem uma frequência energética. E essa informação que é gravada na água, tu vais bebendo ao longo do dia. É super simples e fácil de fazer. Água bebemos todos os dias. Imagina, se essa água tiver uma frequência energética, uma informação que fica lá gravada e diz, funciona, fertilidade, potência, sexualidade, uau! Então imagina o que é que seria isso. Incrível, não é? Então, por que não? Então vamos lá beber essa água energizada, mais esta técnica tópica, como eu utilizo, técnica tópica, e todos os dias, dia após dia. Vais sentir-te diferente, não há como, porque a tua energia vai começar a fluir, tu vais sentir toda essa zona mais quente, como se fosse um formigueiro também pela zona do abdômen, vais sentir sensações, porque a energia começa a fluir e a circular. Isto é no caso dos homens. No caso das mulheres, existem outros cristais, porque nós somos diferentes. Crisopraso ajuda no caso de infertilidade que não esteja relacionada com problemas dos órgãos provocados por doenças prévias, ou por medicamentos ou contraceptivos hormonais. Nós vamos muito especificamente falar da mulher porque existem muitos motivos. E com os cristais nós vamos à especificidade e isso te ajuda a escolher melhor um ou outro. O crisopraso te ajuda também a clarificar a situação do casal. Estamos a falar da parte emocional, fomentando um diálogo e uma abertura honesta entre os dois, para que ambos possam apoiar-se emocionalmente no desejo de ter filhos. E isto é especialmente útil quando o conflito está relacionado diretamente com a concepção, quando algum quer e o outro não quer. Então, e não há diálogo. Então, o crisopraso nos vai ajudar neste caso. Patrícia, então, mas o meu marido também tem isto, então o homem também pode usar, está bem? Porque estamos a falar de um desbloqueio emocional e os dois em simultâneo podem utilizá-lo. A metodologia é exatamente aquela que eu te descrevi. Pedra da Lua. Estamos a falar de hormonas, neste caso. É regular ciclos, é regular ovulação, é a Pedra da Lua. É aquela que ajuda na infertilidade provocada por perturbações hormonais ou tensões emocionais não identificadas entre o casal. A Pedra da Lua é altamente emocional, é a conexão mesmo com as emoções, com a Lua, e é algo que te vai regular ciclos. E se regula ciclos, eu naturalmente estarei com a ovulação pronta. Quartzo rosa. Então, o quartzo rosa é mais orgânico, é mais em questões fisiológicas. Melhora a circulação do sangue nos órgãos genitais, ajuda na recuperação de problemas nesses órgãos resultantes de alguma doença e ajuda a vencer essas perturbações. Emocionalmente e psicologicamente, o quartzo rosa vai favorecer o quê? O calor, o romance entre o casal. Vamos estimular novamente esse desejo. E o topázio imperial é aquele que é o mais eficaz em todo e qualquer caso de infertilidade feminina. Não importa a causa. Então, ele vai ajudar nas perturbações funcionais dos ovários, nas alterações hormonais, obstruções de origem orgânica, mas também emocionalmente vai estimular a felicidade, a segurança, a autoconfiança sexual, a autodeterminação, os autos e a autorrealização do casal. Eu posso utilizar exatamente na mesma metodologia que eu falei há pouco. A mulher utiliza o cristal com a fita adesiva sobre essa zona toda onde está o útero, então cola o cristal e retira ao fim do dia. Se não te der jeito de usar durante o dia, não tem problema, dormes a noite toda com o cristal colado, tá bem? Aconselho vivamente a adicionares a técnica da água energizada. Então imagina, Patrícia, então como é que eu posso fazer? Bem, tu podes colar um topázio imperial e fazer uma água de quartzo rosa. Agora, aquilo que eu recomendo para que os cristais funcionem de forma altamente eficaz, quando escolhas um cristal, tanto na infertilidade masculina como na feminina, que seja o mesmo durante uma semana.
Eu sei que tu vais ter vontade de experimentar tudo, eu sei disso. Mas os cristais não gostam de ser mudados. Aliás, o teu corpo fica baralhado. Então, se tu escolhes o topázio imperial, de segunda a domingo, utilizas o topázio imperial sobre a zona do abdômen. Se escolhes um quartzo rosa para fazer a água, é de segunda a domingo que fazes. Depois, na próxima semana, podes mudar. E podes, por exemplo, fazer crisopraso e a água de pedra da lua. No caso do homem é igual. Quando escolhas um cristal para o homem, é a mesma coisa. É, por exemplo, o jaspe oceânico a semana inteira e uma água energizada do outro cristal, do suezite com rubi, por exemplo. Então, isto é importante porque se eu todos os dias puser um cristal diferente, primeiro, não dou tempo ao meu corpo de ressoar com essa frequência energética. E no dia seguinte eu estou a mudar-lhe. É como eu comer uma coisa um dia, no outro dia outra coisa, completamente diferente, eu vou ficar enjoada e mal disposta. O teu corpo também é puxado por uma frequência, é puxado por outra frequência, e ele diz, mas para onde eu devo ir? Então, podes criar perturbações emocionais, podes não te sentir bem e dizer, Patrícia, mas isto não funciona. Funciona, só que precisamos de ir com calma, precisamos de ser pacientes e de usar a mesma frequência para que tu te habitues a essa energia e ressoes, para que aquela energia do cristal entre e se entranhe em ti. E aí, então, tu sintas as propriedades metafísicas do cristal. E isto tudo trabalha o que especificamente? Falei há pouco no início que toda a zona do abdômen é a zona onde estão os órgãos reprodutores femininos e masculinos. E a zona onde está localizado um centro energético chamado chakra. Neste caso é o chakra 2, ou também conhecido por chakra sacral. Este centro energético regula os ovários, regula o útero, regula colo do útero, vagina, vulva, tudo o que sejam os órgãos reprodutores femininos, mas também os masculinos. Pênis, próstata, pelvis e também uma coisa bastante importante, este chakra 2 regula a função dos fluidos. E os fluidos é o esperma, tem a ver com a lubrificação feminina. Então nós precisamos desses fluidos todos que estejam em bom funcionamento para depois haver uma conceção. A língua está associada também a este chakra, porquê? Falamos de prazer, falamos de sentir. Tu não sentes pelo sabor. Quando tu tens uma refeição e tu provas, é o prazer dos sentidos. É o que eu digo, às vezes é uma sensação a nível da boca, que é onde é o início do prazer. Então, este chakra tem tudo a ver com gozo, tem tudo a ver com prazer, tem a ver com o paladar, com tu sentires, com o apetite. Havendo bloqueios neste centro energético, o que acontece? Como é que eu me vou sentir? Emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Eu vou ser uma mulher ou um homem que vou ter medo do toque e da intimidade. Eu não quero que me toquem. Eu fujo de estar com o meu parceiro porque tenho medo da intimidade, apago a luz, enfim, existe um bloqueio nesse centro de poder. Vou ser uma pessoa insensível, porquê? Porque tem tudo a ver com sensibilidade, mas eu não me permito sentir. Sou uma pessoa mais insensível, tenho falta de desejo e de satisfação sexual. Sou uma pessoa dependente emocionalmente. Ora, sou uma pessoa também volátil, ora choro muito, ora rio muito. E dependo emocionalmente dos outros. Reprimo os meus sentimentos, não quero falar sobre isso. Tenho muito medo da sensualidade e do gozo. Porquê? Porque há a sensação de culpa pelo que sentes e desejas. Então tenho medo de gozo. Porque existe algo que está aqui, que eu ouvi na infância, que foi uma reprogramação de que era, de alguma forma, inadequado. O gozo e o prazer. Então existe a culpa dentro de mim, consciente ou inconsciente. Sensação de frustração e amargura. Vivo uma vida frustrada e amargurada. Não sou uma pessoa feliz que me permite sentir que estou alegre. Não, existe essa repressão. Tenho dificuldade em procriar e vivo vergonha também. Culpa, vergonha, nojo estão associados a este bloqueio de chakra 2. Incapacidade de envolver-me emocionalmente com a vida e de a apreciar. Porque está tudo ligado a esse bloqueio desse centro de poder. Porque esse centro de poder é o prazer em viver, é o prazer
vou partilhar para estar aqui mais perto de ti, é o prazer em viver, o prazer de acordar e sentir a vida, de dar um passeio e viver o momento presente do passeio, de eu comer e estar a desfrutar da comida, de eu estar com o meu parceiro e cheirar e senti-lo, e sentir essa vontade de viver. Então, quando existe, e agora que estás a ouvir isto, estás a ouvir esta questão emocional, esta questão energética, e se estiver a fazer sentido um ponto ou outro, procura ajuda, porque tudo pode ser resolvido a partir do momento que nós comecemos a trabalhar energeticamente, desbloquear as nossas emoções e os pensamentos, que é energia. E aí, qual é a consequência, Patrícia? Bem, é o teu corpo. Ele fica equilibrado. Se esse centro de poder, que é o chakra 2, ganha saúde, então significa que os teus ovários, próstata, todos os órgãos genitais, tanto masculinos como femininos, começam a funcionar bem. Então, o que é que vai acontecer? Naturalmente é a gravidez. Mas aquilo que eu, para terminar, gostaria de, a mensagem principal passar-te é, primeiro, para que queres engravidar? Não é? Foca-te no para quê e não no como, nos mecanismos e na técnica em si, não. Enche o teu coração esse sentimento, é estar com o teu bebê nos braços. Eu já fico toda arrepiada só de pensar nisso. É essa visão, é o cheiro do bebê, é aquela primeira gargalhada que nós ficamos com os olhos em lágrimas. É isso que te deves agarrar. E depois eu preciso desbloquear a minha energia. Eu preciso desbloquear estes pensamentos, estes sentimentos que estão acumulados em mim. Provavelmente eu não tenho consciência disso, mas agora, Patrícia, se calhar faz sentido eu fazer um trabalho. E depois, não te preocupes mais. A consequência é a gravidez. Não há como não acontecer isto. Porque tu estás equilibrada. E é isso que é a mensagem que eu te queria passar hoje. Muito obrigada, Ana Patrícia. Está fantástico. Eu sabia que ias apresentar aí algo completamente diferente, para ajudar estas mulheres que nos estão a ver nesta caminhada que elas todas estão a fazer com relação à fertilidade, aí com mais umas dicas de coisas que podem usar. Como tu dizes muito bem, o ser humano gosta de agarrar as coisas, de ver as coisas, e pode ser que efetivamente nos cristais encontram mais um apoio na caminhada da fertilidade e para ter este bebê que tanto querem nos seus braços. É porque os cristais, vais-te envolver emocionalmente com eles, vais-te agarrar a eles. Eu não gosto muito de usar a palavra amuleto, mas se for, por que não? Se eles forem aquilo que tu estás a precisar de te agarrares para fazer um desbloqueio emocional e acreditares, porque aqui a crença é extremamente importante. Se tu acreditares e o teu companheiro, o teu marido também acreditar, por que não? Tem acontecido. Os cristais têm ajudado mulheres a engravidar, têm ajudado também os homens a estimular o seu desejo, a sua potência também. A Suazite com Rubi tem feito muito estímulo sexual nas mulheres, elas adoram, as minhas alunas adoram usar esse cristal, porque de facto aquilo potencia. Então, por que não pegar neles, tu te envolves e crias um ritual novo. Um ritual novo. E esse ritual vai, de forma indireta, ir regulando também a tua energia e ir desbloqueando. Então, acredito que tudo começa com um primeiro passo. É preciso dar sempre o primeiro passo. Às vezes o ser humano espera que tudo caia já hoje. Não é? Que o casamento, como eu digo, a festa de casamento seja hoje. E os preparativos? Então é isso, nós precisamos ter paciência e tolerância e começar de uma vez por todas. É o primeiro passo. E um passo te leva ao outro, que te leva ao outro. E depois tu vais ganhando consciência na tua jornada, no teu caminho. E depois tu vais percebendo o porquê eu fiquei bloqueada, o porquê as coisas não aconteceram, vais ganhando consciência, compreensão e poder, e depois tu te sentes empoderada. Resgatas toda essa tua força, o teu poder pessoal, equilibras e tens exatamente aquilo que tu queres. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Anne, pela oportunidade e para todas vocês que estão a ouvir, acredita
investe em ti e dá o primeiro passo, porque esse primeiro passo, por muito pequeno que seja, é o grande passo para alcançar aquilo que tu realmente desejas.